Salve aí pessoal, tudo bem? Tudo de boa? Estou aqui de novo gravando mais um vídeo aqui numa praça super gostosa, super tranquila, uma paz imensa aqui. E eu vim parar aqui hoje por acaso, né? Eu saí para caminhar um domingo de manhã, eu saí para caminhar, dar uma caminhada, quando eu vi parei aqui. E ao vir aqui, isso me trouxe algumas lembranças, porque alguns anos atrás, eu estive aqui nesse mesmo lugar, sentado aqui, estava até com uma camisa azul, por acaso é uma camisa polo também azul. E aí o Google Fotos me lembrou, né, uns dias atrás também, nesse dia, alguns 3, 4 anos atrás, reveja, né, relembre. E eu vi aquela foto e eu me choquei com a foto porque eu estava péssimo. Gente, como eu estava mal. Eu olhei para a foto e falei, meu Deus, eu estar vivo hoje é um milagre, porque eu olhei para a foto e na foto eu via como eu estava mal. E realmente eu estive mal alguns anos atrás, aí fiquei bem abatido, tive uma depressão terrível. E hoje eu estou muito bem, hoje eu estou maravilhoso, realmente eu estou me sentindo excelente, né? E é uma coisa que não dá nem para explicar, porque é uma sensação, né? É um sentimento, então não dá muito para explicar, mas pense numa pessoa bem, pense num momento que você está muito bem na sua vida, sou eu hoje. E isso me fez questionar muito, né? Me fez lembrar e pensar sobre essa questão de estar bem ou mal, né? Por que eu estava tão mal naquela época e hoje eu estou tão bem? Eu passei por muitos processos e eu achei muito legal. Hoje, apesar de ter sido um processo muito duro, hoje eu vejo como realmente coisas ruins que na época você pode achar péssimo. Como eu não sabia que ia gravar um vídeo, né, devia ter trazido alguma coisa para segurar. Como coisas horríveis que podem ocorrer na tua vida, depois realmente podem se tornar em coisas muito boas. Porque foi a partir disso, né? Ou não vou dizer que foi a partir, mas isso ajudou a empurrar, me fez procurar respostas. Me levantou muitas perguntas e me fez buscar respostas. Como você já sabe, né, eu fui evangélico, evangelicão mesmo, aquele crentão ali, rente que nem pão quente. Não era o crente de rabo quente, não era. Era crente, rente que nem pão, fiel. Né, orava, jejuava, ia a monte toda semana, vigília. Bíblia eu li umas 10 vezes. Eu sou realmente atípico, porque o evangélico padrão ele não lê Bíblia, ele lê versículos, ele lê textos pequenininhos, ele ouve pregação, ele não conhece a Bíblia. E eu conheci muito bem a Bíblia, pelo menos a evangélica, né, de capa a capa, por ter lido e estudado e pesquisado muitas vezes. Então realmente eu sei, quando eu falo de Bíblia, eu conheço do que eu estou falando. Só que a minha vida, apesar de ter tido muitas coisas boas na igreja, porque houve, inclusive o desenvolvimento da minha capacidade de comunicação, o prazer pela leitura, a necessidade de pesquisar, porque quando você realmente estuda a Bíblia, estuda a teologia, você vai pesquisar para entender o que realmente está escrito. Então isso também veio dali. Né? É claro que era meio direcionado, né? A igreja evangélica e toda a religião sempre te direciona para o que apoia o que ela diz, nunca para o que contesta. E quando mostra o que contesta é muito superficialmente e dá uns argumentos que ali se encaixam. Depois, quando você vai pesquisar mais, não é bem assim, né? Mas então era bem sério, bem fiel, bem verdadeiro. Gente, meu cabelo tá bagunçado aqui por causa do chapéu. Eu estava usando chapéu, então tirei, fiquei com essa cara de boi lambeu. Mas como aqui está com sombra, né? Então, e aí chegou um ponto que eu vi que aquilo não era verdade, que aquilo não estava... A questão toda é o seguinte, eu vi que não era verdade porque eu vi que na minha vida aquilo não se aplicava. Que por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse, aquilo não funcionava na minha vida. Por exemplo, isso bateu muito durante a minha época de evangelho, né? Principalmente quando eu já estava vendo que não estava dando certo. Jesus falou, aquele que vier a mim, né, aquele que comer de mim, né, comer do pão da vida, jamais voltará a ter fome. Isso é uma declaração sobre existência, né? A angústia, a sede existencial e que Jesus supriria aquilo. Só que na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor, tanto de pessoas muito próximas quanto as pessoas que eu via na igreja, estava nítido que aquilo não era verdade. Todo mundo estava angustiado, com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, desespero. Né? Porque o que Jesus fala não é que você não vai sofrer, isso eu tinha plena consciência. Jesus nunca falou que você não ia sofrer, que você não ia passar por problemas, porque ele mesmo passou. Ele passou por fome, sede, frio, críticas, tristeza, ele passou por tudo isso. Mas ele dizia que você não teria aquela fome existencial, que você poderia passar por isso e, apesar disso, estar bem. E eu não vi isso em ninguém na igreja, muito menos na minha vida.
Acho que eu já falei um pouco disso, não vou me perder muito nisso. Bom, eu saí da igreja, eu comecei a me afastar, né? Foi um processo, porque por mais que você saia da igreja e diga que aquilo não tem mais nada a ver com você, você ainda está com aquelas crenças, os ensinamentos adulterados, deturpados dentro de você. E muita coisa que eu falo deturpada é porque não é nem da Bíblia, é do meio evangélico, né? A cultura evangélica. E muitas coisas realmente é a adulteração da Bíblia que os evangélicos fazem, do evangelho, né? O evangelho evangélico, ele é uma seita judaica, ele não é realmente uma visão cristã. Eles estão mais interessados, né, os evangélicos, em prosperar, ganhar dinheiro, amassar os inimigos, mandar todo mundo para o inferno e ser arrebatado e glória a Deus. Tem nada a ver com compaixão, misericórdia, amor ao próximo, desprendimento, né? Jesus fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim a encontrará. Os evangélicos e a maioria dos religiosos cristãos em geral estão a fim de ganhar muito nessa vida, de se dar muito bem, ganhar dinheiro, prosperar. E não tem nada a ver com isso com o evangelho. Bom, aí eu fui aos poucos realmente me libertando daquilo. Como anteriormente, na minha infância, né, eu fui criado na igreja católica, aquele católico nominal, né, um pouco de umbanda, um pouco de candomblé, um pouco de espiritismo. Eu acabei me voltei a jogar tarô, que eu sabia jogar quando era moleque, e passei a jogar, inclusive aprendi a jogar muito bem, né, desenvolvi. Curiosamente, né, 50% dos meus clientes são evangélicos, né, até pastores que vão lá para saber o que vai acontecer, né. Minha vizinhança tem muitos muitos evangélicos que metem o malho em tudo, falam mal de tudo isso, na encolha pede até, se der para você já deixar o portão aberto para eu já pular para dentro, para ninguém ver. O evangélico é isso, né? Pois é, né? E aí depois eu fui, né, como falei, tarô, Umbanda, conheci a Umbanda, inclusive o meu testemunho da Umbanda é o oposto de tudo, espero que o vento não esteja atrapalhando, é o oposto de tudo que falam na igreja, porque todas as promessas que eu tinha lá dos profetas na igreja, de prosperidade, disso, daquilo, e vida, isso, aquilo, que nada se cumpriu, né? Não é que não tenha acontecido coisas boas na igreja, até eu não tenha visto coisas espirituais verdadeiras, vi, mas são muito poucas mesmo, a maioria é piração do pessoal. Na Umbanda, olha, eu consegui minha casa própria, minha vida prosperou, eu parei de passar necessidade, dificuldade que eu passava demais na igreja, minha vida andou. Muito, muito, muito. Eu não tenho nada de mal para falar da Umbanda. Posso falar dos terreiros dos pais de santo, que como toda religião e tudo tem muito picareta. Isso aí está cheio. Igreja está cheia, igreja católica, evangélica, Umbanda, candomblé, espiritismo de kardecistas, espiritismo de ramatiz. O que não falta é picareta. Mas a minha experiência na Umbanda, a minha experiência com os guias, os caboclos de Umbanda foi ótima. Não tenho nada que reclamar. Porém, apesar de minha vida ter melhorado muito, né, muito mesmo, aquele certo vazio existencial continua existindo. Até estava falando com um amigo hoje, né, no WhatsApp sobre isso. E aí vem aquela coisa, e aí eu vi essa foto um tempo atrás minha aqui, eu vi que eu estava muito mal e hoje estou bem, e eu vi uma coisa, as religiões, até quando elas funcionam e são boas, como a Umbanda, eu acredito, também tem um amigo meu lá de Minas falando sobre o candomblé, ele era evangelicão, mas cara, imagina um cara teólogo, largou tudo porque disse que a vida dele realmente, depois de anos, estava uma porcaria, foi pro candomblé, hoje está bem, hoje está se sentindo muito bem. E, inclusive eu quero dizer, eu conheci a mãe Neide, né, ela é do candomblé da nação Fon, nem sabia que existia a nação Fon, se eu não me engano ali era Guarulhos. Ela viu naquela época, eu não estava muito bem, me chamou, fui lá, ela fez um trabalho para mim, tirou um ebó, sem me cobrar nada, uma pessoa de um carinho, de um amor, eu só posso falar bem dela. E me ajudou muito na época, viu? Eu estava péssimo. Me ajudou muito na época. Mas o que eu vi é que por mais que você busque as religiões, parece que sempre fica faltando algo em você. Porque a religião muitas vezes ela te joga para fora, para você olhar para fora, para achar um sentido na vida e nunca para dentro. E eu me questionava muito sobre isso, eu sou um cara muito questionador. Eu me lembro, esses dias refletindo, eu me lembro que uma vez eu tinha uns 19 anos, estava transando com uma mulher maravilhosa, aquele sonho de mulher. E eu estava transando com ela e terminei, eu falei, gente, é atrás disso que a gente corre tanto no desespero, 19 anos você vive pensando em sexo, né? Acho que dos 14 até os 20 e poucos você só pensa em sexo. E eu pensando, gente, a gente corre tanto atrás disso, a mulher que maravilhosa, a transa foi maravilhosa, foi tudo bom. E eu falando, mas é só isso? E eu sempre tive muito isso, de questionar, mas é só isso, então a vida é isso aqui. Você trabalha, corre atrás, ganha dinheiro, compra carro, compra casa, tem filho, educa filho, e é isso aí. Porque é o que todo mundo faz, eu não tenho nada de errado, todo mundo busca isso. Mas muitas pessoas às vezes se questionam e acabam vendo, putz, mas é isso aí.
acabou então. Eu, a partir dos mais ou menos 44, foi quando começou a minha crise dos 40, eu revi minha vida toda, inteira, infância, adolescência, juventude, casamento, filhos, separação, Rio de Janeiro, São Paulo, eu mudei, tudo. E eu vi, cara, felicidade eu nunca tive. Alegria, momentos bons, descontração, sim. Mas felicidade e sentido para a vida, eu nunca tinha encontrado. E aí, né, eu continuei na Umbanda, e continuei tendo bons momentos e maus momentos, e tudo como hoje, né? Bons e maus momentos acontecem. Esse aqui, por exemplo, é um movimento que eu estou delirando aqui. É difícil dizer para vocês, mas talvez por eu ter me lembrado como eu já estive aqui antes e como eu estou hoje, eu estou muito feliz, estou me sentindo muito bem. O que começou a mudar na minha vida depois de eu ter tido uma reflexão muito profunda, né? Comecei com 44, acho que foi até os 46, passou, hoje eu estou com 53, mas as conclusões que eu tive naquela época só se aprofundaram. Eu acho a vida muito sem sentido, muito sem noção. Você luta, porque você tem um desejo, realiza aquele desejo, depois aquele desejo já não é mais nada, ou é legal, mas você tem que buscar outro desejo, você tem que buscar outra coisa. Já tive relacionamento com mulheres assim, das que eu achava mais inteligentes, as mais bonitas, né? Não que uma coisa seja oposição à outra, mas realmente já conheci mulheres muito bonitas, mas que só eram bonitas. Eu conheci mulheres muito inteligentes, mas que eram muito arrogantes. E eu vi, caramba, mas é bonita, não satisfaz, é inteligente, não satisfaz. Por que sempre tem essa tão grande insatisfação, né? Todo mundo já passou por isso, inclusive eu também já fui casado com uma grande mulher e me separei. Por quê? Porque é aquela paixão, aquela loucura, aquele amor, e com o tempo aquilo já não é, e de repente começa até a haver conflito, né? Aquela pessoa que você amava tanto, de repente já está te enchendo o saco, você separa, aí você vai para outra e é legal e acontece a mesma coisa. Eu pensei, cara, parece que a vida não tem solução. Inclusive, eu cheguei à conclusão, né? Eu sempre digo o seguinte: tudo que você pensa hoje, por mais que você se ache um gênio, acredite, milhares ou milhões de pessoas já pensaram aquilo, né? Só hoje, vivos, nós temos 7 bilhões de pessoas. Imagina quantas já morreram na história. Então alguém já pensou por aquilo e muitas pessoas tiveram pensamentos muito mais brilhantes, muito mais profundos que você. Então quando eu penso alguma coisa, eu sei, legal, chega a essa conclusão, mas eu tenho certeza que alguém já pensou sobre isso mais profundamente. Eu cheguei à conclusão que a vida é sofrimento. Talvez você discorde de mim, tudo bem, mas a vida é sofrimento. A filosofia fala isso, a filosofia. Schopenhauer, Nietzsche, né? O pessoal fala muito de Nietzsche, principalmente os adolescentes, os ateus, né? Nietzsche, não, você tem que cair dançando, tá tudo bem. Eles nem entendem o que eles estão dizendo de verdade, né? Mas a filosofia fala isso, a religião fala isso, Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no diabo. Isso é dizer que a vida é uma bosta, tá? Se você não entendeu ainda. Tanto que a mensagem do Evangelho é: crê em Jesus e liberte-se daqui, largue tudo, morra por amor a Jesus para você ter vida eterna. Quer dizer, aqui não vale a pena mesmo. Se você não entendeu isso, você está lendo errado. A filosofia, as religiões sérias, né? Não esse evangelho hoje de troca-troca. Né? Se você lê o Eclesiastes também no Velho Testamento, você vai entender isso. O Eclesiastes fala a mesma coisa. Né? E é um livro inteiro falando isso, a vida é uma bosta. Né? A única solução é crer em Deus e confiar em Deus, porque o resto não vale porra nenhuma. O budismo, o interessante de Buda é que ele já fala isso, a vida é sofrimento, a vida é só sofrimento. Deixa eu abaixar um pouco aqui, tá cansativo. A vida é só sofrimento. Sim. Olha, para um fotógrafo cinegrafista, eu estou apanhando aqui da câmera. A vida é só sofrimento e nada traz realização aqui. E aí vem isso, aí eu me vasculhando interiormente, só que aí eu vou dividir. Existe uma forma de você se vasculhar interiormente, que é você se analisando, se autoanalisando, mas como você é o próprio objeto da sua própria análise, essa análise sempre será, como eu fiz, né, sempre será um pouco limitada, porque você não consegue se enxergar e se ver como você realmente é. Então toda a autoanálise, apesar de válida, ela é muito limitada. É igual quando as pessoas falam, você tem que se amar. Eu sinto em te dizer isso, isso é uma conclusão científica. O teu amor e a tua autoimagem depende de como os outros te olham, porque você não se enxerga. Então, se os outros olham para você e dizem que você é bonito, que você é bonita, você começa a acreditar. Se as pessoas sempre dizem que você é feio, você também acredita. Se dizem que é inteligente, que é burro, né? Que você é uma grande pessoa, uma porcaria,
O que você pode fazer com isso, se você não teve amor, se você não teve carinho, principalmente na infância, se você é muito criticado, é você se proteger. Como? Que se dane os outros. E aí você começa a buscar o quê? Por exemplo, você quer ser um vlogger muito famoso, para você aparecer. Você não tem autoestima, mas se você aparecer demais, 100 mil pessoas, 1 milhão de pessoas te virem, você começa a acreditar naquilo. Não é verdade? Para pensar. Né? Toda mulher diz, não, eu me visto para mim, eu não ligo para homem. Mas é engraçado, uma mulher está sempre reparando o cabelo da outra, a bolsa da outra, a roupa da outra, a maquiagem da outra. Se você se veste para você, por que te importa a opinião da outra? Já que você não quer assumir que te importa a opinião do outro. Eu, como homem, eu assumo. Eu arrumo meu cabelo, a barba. Essa barba aqui foi porque uma amiga falou, fica de barba, você vai ficar melhor. Eu fiquei, ela falou, você tá lindo. Eu acreditei. Né? Porque eu acho que eu tô velho, mas sabe que agora eu acho até que eu fiquei legal de barba? Então a gente depende sim da visão do outro para você se enxergar e se acreditar. Então tem muita gente que por causa da autoestima em baixa vai fazer o quê? Vai tentar arrebentar, eu vou me dedicar ao esporte, eu vou malhar para ter um corpo esplendoroso, porque aí as pessoas vão olhar, vão elogiar e eu vou me achar bonito. Né? Eu vou querer me destacar na minha profissão, que pode ser uma coisa boa, mas pode ser também por causa da baixa estima. Né? Então, muitas vezes essa autoanálise te leva a você continuar correndo atrás de coisas que na verdade não vão te realizar. Porque depois de tudo, de todo mundo dizer que você é lindo, bonito, como eu já vi muitas mulheres, eu namorei uma menina que era deslumbrante. Né? E cara, nada para ela nunca estava bom. Sempre tinha alguma coisa ruim, sempre tinha que melhorar algo. Falei, cara, ela é maravilhosa, ela quer melhorar em quê? Né? Você conhece gente assim? Pois é. O que eu vi, e aí eu sugiro a vocês, porque também tem sido uma experiência para mim, eu acho que eu estou muito fresco nisso, muito novo nisso, né? Fresco é bom, né? Muito novo nisso para poder falar muito, mas eu digo assim, a meditação, que diferente do que a maioria das pessoas pensam, inclusive eu pensava, não é ficar meditando sobre um objeto, pelo contrário, é esvaziar a mente. Isso também não quer dizer que você não vai pensar em nada, né? Mas tem vários vídeos no YouTube sobre meditação, dá uma olhada, procure entender o que é meditação. A meditação é você esvaziar a mente e perceber que tudo são como fluxos, são como vento. Opa, caiu alguma coisa aí. São como ventos que vêm, e aí tu tá com a sua mente é como uma vela, e o vento bate e empurra e te leva para onde quer. Quando você recolhe essa vela e só fica parado, os ventos passam, você vê o vento passar, você sente o vento passar, pensamentos de depressão, de angústia, de medo, de raiva, de ódio, aquilo passa e você fica, entendeu? Você não está mais preso àquilo, você não está preso àquele sentimento, você não é obrigado a viver com o sentimento, porque o pensamento gera uma emoção, gera um sentimento de quê? De raiva, de ódio, de insatisfação, de angústia, depressão, de tudo está uma porcaria, nada presta. Quando são ventos que vêm. Quando a tua vela da tua mente está assim, vai junto. Você vai para casa do caramba com aquilo. Né? Quando você abaixa a vela e meditar, é isso. Você abaixar essa vela, o vento passa, você vê, você dá uma... Mas você fica. Você não é levado com isso. E isso traz um grande estado de bem-estar. E ali vão começar a vir pensamentos claros à sua mente, que não são os ventos que vêm, né, de pensamentos que te levam, mas são pensamentos claros, lúcidos. Inclusive dizem, eu não sei se toda a tradição budista diz isso, mas é a clara luz. Então se informe sobre o budismo, busque isso, busque o que é meditar, mesmo que você não entre para o budismo, eu não sou budista. Mas, se bem que eu cheguei à conclusão, depois de entender melhor o que é o budismo, que eu não entendia, né, eu só tinha aquela visão superficial, inclusive estudei budismo para rebater, né, quando era evangélico. Mas quando eu entendi, eu vi, caramba, meus pensamentos estão completamente de acordo com o Buda, quase todos. Né, o que eu já vi e que eu entendi profundamente. Falei, caramba, eu tenho meu pensamento, minha visão de mundo é budista, eu só não entendia, né? De uns anos para cá, né, depois dessas medidas, depois da crise dos 40, né, eu comecei a me aprofundar nisso. Mas independente de ser budista, como eu falei, eu não vou em nenhum lugar budista, eu não sou budista, não professo a religião budista. Mas a meditação, procura isso. Eu tenho certeza que vai trazer um efeito, vai causar uma modificação em você. É difícil, não pense que é fácil, tá? Mas é possível. Eu cheguei a pensar, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso, não dá. E aí de repente acontece, e aí você fala, cara, acontece. E um pequeno momento, a pessoa tem falado até de fazer 5 minutos de meditação, causa um impacto. Desde que você faça todo dia, se você puder fazer 2 ou 3 vezes por dia, mesmo que seja 5 minutos, ajuda pra caramba. É minha sugestão, tá? Uma sugestão que eu vivi, então por isso eu posso falar. Eu espero viver muito mais coisas profundas na meditação para poder passar para vocês.
É isso aí, gente. Bom domingo, alegria, felicidade. Tchau.